aqui para mais um vídeo de análise. Hoje para falar de Fortaleza e Vasco pela Copa do Brasil. Primeiro jogo da terceira fase. Para quem viu o jogo, viu, primeira coisa, um campo horrível, um pasto, tá? Mas antes de falar desse jogo, os números, a visão que eu tive, deixa eu me apresentar. Meu nome é Esaú Caíno e esse aqui é o seu Torcida 87. Aqui você já sabe, eu vou falar de torcedor para torcedor sobre os jogos, valeu? E tem números, estatísticas, valeu? Então, desde já peço, fique até o final do vídeo, valeu? Para me ajudar aí. Curta, tá? É de graça, se inscreve, ativa as notificações e bora pro vídeo. É o seguinte, antes de eu falar dos números, eu vou falar do que eu vi e depois mostrar os números. Eu vi um Fortaleza bem estruturado, com triangulações, com uma linha de zaga compacta, certa, apesar do Vasco ter jogado só com um homem na frente, praticamente, e com uma linha de 5, tá? Atrás, o Fortaleza estava bem postado, um meio de campo criativo, que levou perigo, que botou bola na trave, que fez o goleiro, o Léo Jardim, trabalhar bastante. Eu vi um time que tem um treinador, mas que jogou num pasto. É brincadeira. O Léo Jardim no primeiro tempo foi fazer uma defesa e simplesmente patinou porque estava jogando na lama na sua área. Isso é inadmissível e a CBF mais uma vez deixa. Aí a Conmebol não deixa. Quem está por dentro disso sabe que a Conmebol proibiu o Fortaleza de jogar ali porque o gramado está impraticável, tá? Impraticável. Vamos lá, falando dos números, tentativa por gol. O Fortaleza teve mais posse de bola, 55% de posse de bola e no campo de ataque. Isso gerou 14 tentativas pro gol, tá? E 5 no alvo. 5 no alvo, tá? 5. Então, é uma média razoável de tentativas e precisa melhorar bastante a questão de acertar no alvo, tá? Beleza? Vamos lá. Já o Vasco não finalizou praticamente o jogo inteiro, porque só teve 9 tentativas pro gol. E tentativas pro gol chutei pro gol, mas passou longe, tentei chutar, fui bloqueado, essas coisas. E só um chute no alvo. Só um chute, tá? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha, tá? Chutes. E olha só, aí é que vem. Chutes no alvo, que foram no alvo do Fortaleza. E ó, defesas do goleiro, 5. Ou seja, era pro Vasco antes ter saído por no mínimo uns 3-0. Mas não saiu porque o seu goleiro fez milagre. Porque das 5 tentativas que foram no gol, das 5 tentativas, o goleiro do Vasco defendeu todas. Todas. Impressionante. Impressionante isso. E das 9 tentativas do Vasco, a única que foi no gol foi a única defesa do goleiro. É impressionante isso. Como o ataque do Vasco é ineficiente. Como o Vasco não tem criatividade. O que eu vi do lado do Vasco foi um time que não tem
base estrutural, não tem conjunto, tem um buraco da defesa para o meio campo e do meio campo para o ataque. Era assim que se comportava o Vasco ontem. O Vasco não tem criatividade. Ele diz aqui, pela minha leitura, pelos dados que eu tenho, que ele tentou entrar num esquema de 3-4-3, mas que na verdade isso se transformou numa bagunça, porque ele se defendia completamente, se defendia porcamente também, tá? O Vasco não tem jogadas trabalhadas pelo lado de campo, não tem triangulação, não tem nada. Aí vamos lá, eu já falei aqui da defesa do goleiro, né? Aí vamos, escanteios. O jogo foi tão no meio de campo, que o Vasco só teve 3 escanteios só. E o Fortaleza, que era o mandante, que deveria pressionar mais, só teve 4. Sabe? Não teve, ele não chegou. Não teve nenhuma jogada, cruzamento, sabe? E o Vasco continua sendo, outro dado aqui, ó, 3 cartões amarelos. O Vasco é um time que faz muitas faltas. Mas por que faz muitas faltas? Por causa que ele não tem qualidade técnica. É um dos motivos. Então você apela para parar a jogada. Não estou dizendo que seja violento, eu estou dizendo que ele faz muitas faltas para parar o jogo, porque ele não aguenta. O Vasco trocou 357 passes, enquanto o Fortaleza, que só teve 10% a mais de posse de bola, trocou 571 uma bola, passe, entendeu? Completou mais passes, foram passes completados por Fortaleza 489, enquanto o Vasco só completou 273. Aí você diz assim, pô, Zé, ele trocou passe 357 vezes e completou 273, tá bom. Não tá bom, porque esses passes aqui foram na linha defensiva, não foram no ataque. Esses passes completos aqui foram aqueles de lado, para trás, não foram na vertical, não foram progredindo o time, não foram, sabe? Eu vejo isso aqui quando eu olho, desculpa pelo barulho que eu estou gravando na varanda, eu vejo esses números e penso assim, cara, o Vasco está cada vez pior. Uma notícia que está correndo é que o Vasco tentou o técnico Carille do Santos e ele disse que não, até o momento que eu estou gravando. Outro que corre por fora e também disse não, mas aí é só especulação, foi o Filipão. A questão do Vasco é a seguinte: primeiro, o Vasco hoje tem que se organizar fora de campo. O Vasco hoje vive uma guerra entre executivos e o pessoal do social. Pedrinho está em pé de guerra com a 77. A 77 hoje está completamente perdida. Não adianta dizer para mim o contrário, porque ela está completamente perdida. Quando eu vejo o torcedor do Vasco, que também nas redes sociais está correndo aí, que foi cobrar, ele cobra isso, cobra um time aguerrido, coisa que eu não estou vendo, coisa que eu não vejo, coisa que o torcedor não vê. É a organização. O Vasco é tão desorganizado que, se for verdade mesmo, nem os técnicos estão querendo jogar, estão querendo treinar, estão querendo ir pro Vasco, porque o Vasco está completamente perdido. O Vasco hoje é um navio sem vela, é uma caravela sem vela, no meio de um mar, está completamente à deriva. Se gostou desse vídeo, não se esquece, curte, comenta, compartilha e abraço.